Ser profeta é não ter medo de estar diante de Deus e falar: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer que eu faça. Ser profeta é estar diante do Senhor para orar. Abacuque orou e as suas orações não foram respondidas. Ele desistiu? Não, ele continuou orando, até que Deus falou com ele. Só que Deus falou com ele aquilo que ele não queria ouvir. E muitas vezes Deus também está falando aquilo que a gente não quer ouvir, mas a gente fica deprimido, a gente fica angustiado, a gente fica frustrado com Deus. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Sabe o que Abacuque fez? Olha no capítulo 2. Abacuque disse: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ele disse que era para ouvir o que Deus me dirá, né? Mas ele disse: para ver o que Deus me dirá. E que resposta terei eu da minha queixa? Não é pecado nós apresentarmos a Deus as nossas queixas. Não é pecado nós apresentarmos a Deus as nossas discordâncias, os nossos conflitos, os nossos problemas espirituais. Ó Deus, eu não estou entendendo o teu mistério, eu não estou entendendo a tua vontade, eu não estou entendendo o teu agir, eu estou chateado por isso. Não é problema. Na verdade, é dever do crente, é dever do profeta. Deus quer profetas, homens e mulheres de Deus, que mesmo não entendendo o que Ele está fazendo, permaneçam fiéis um dia após outro. Mesmo não entendendo as circunstâncias, mesmo não entendendo por que Deus está falando isso, ou melhor, por que Deus está mostrando isso, não é? Porque Ele confunde, gente. Eu vou na torre de vigia para ver o que Deus vai me dizer. Ele era profeta, Deus dava visão e explicava a visão e falava a visão, ele era homem de Deus. Irmãos, e Deus então, olha o versículo 2: o Senhor me respondeu. Essa é a melhor parte de ser crente. É quando aquele contrito de espírito, como Ana, aquela mulher que colocou-se diante do Senhor e derramou a sua alma diante de Deus, e estava tão deprimida, tão angustiada, e não tinha força para soltar a voz, começou então a mover os lábios. Ainda como não bastasse a depressão, a dificuldade, a crise, chega o sacerdote, chega para ela e fala assim: mulher, por que não te apartas do vinho? Que dura coisa! Está lá derramando a alma diante do Senhor, chorando, falando, implorando, suplicando. E chega o líder e diz assim: ei, bota um ponto final nisso. E ela então olha para ele e diz assim: não, meu Senhor, a tua serva teme a Deus. Eu estou derramando a minha alma diante do Todo-Poderoso. E então aquele sacerdote, caindo em si, disse: mulher, vai, e o Senhor cumpra em ti todo o plano dele, todo o propósito. E depois a gente já conhece a história. Ana concebeu. Então é maravilhoso quando o crente, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus tem a resposta, ouve o Senhor falar, ouve Deus agir, muitas vezes silenciosamente, de maneira maravilhosa, para que o nome dele fosse glorificado, seja glorificado. O crente então, né? E Abacuque teve a resposta do Senhor. E olha, ressaltando o versículo 4, até então o profeta não estava entendendo nada do que Deus estava fazendo. Mas o que eu quero ressaltar é que o profeta é profeta, entendendo ou não. Ele tem que saber que Deus está no controle da situação. Ele tem que entender, não entendendo os acontecimentos, que Deus é Senhor de todas as coisas. E que ninguém pode ir contra os atos, Senhor. Não tem aquele, irmãos. E aí então Deus falou para
Abacuque, o versículo 4. Alguém pode ler para mim, por favor, bem alto? Pode ler? Eis que a sua alma se enche, não é reta dele, faz o pela sua fé viverá. Olha lá, Deus disse para Abacuque, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E esse versículo revolucionou. Paulo falou sobre ele. Grandes homens inspirados nesse texto falaram sobre a fé, sobre ser justo. O que Deus estava dizendo ali? Deus estava dizendo: Abacuque, você está vendo todo o meu povo Israel? É tudo pecador. Você está vendo os caldeus que eu estou levantando para atacar com o meu povo? É tudo pecador. Todos são pecadores, não tem maior, não tem menor, não tem diferente, são todos pecadores. Mas aí Deus disse: o justo viverá pela fé. Os eleitos do Senhor têm entre a nação de Israel, os que estavam ali no meio da crise, no meio da dificuldade, servindo e temendo a Deus, viriam pela fé. O que Deus estava dizendo era o seguinte: não importa o que aconteça para o justo não importa se eu levanto caldeus, para o justo não importa se o crente se corrompe, para o justo não importa se o pastor está roubando, para o justo não importa se o presbítero levou o testemunho, para o justo não importa se o líder fez isso ou fez aquilo, ele é justo em mim. Ele é meu eleito. E Deus então disse para Abacuque: escreve isso em letras enormes e coloca essas placas de argila num lugar onde todo mundo, quando correr, leia, consiga ler correndo, porque o meu justo vive pela fé. Os irmãos, vocês sabem o que significa isso? É muito mais do que a vidinha religiosa que nós estamos vivendo. É muito mais do que vir à igreja, pegar a Bíblia e vir à igreja. É muito mais do que qualquer ato desse culto aqui. É muito mais. Viver para Deus, ser justificado e reconhecido não pelo homem, mas porque Deus me escolheu quando eu não merecia. Meus irmãos, aí o que aconteceu? Então, voltando a ser profeta, porque o Senhor precisa suscitar, afinal de contas, mais de 38 anos de existência, precisa ter profetas verdadeiros, que não falem da carne, porque se falar da carne, Deus vai pegar você. Aleluia. Se está profetizando a torta e direito aí, dizendo que Deus disse quando Ele não disse, o Senhor vai te pegar na esquina. Porque Deus não é brincadeira, irmãos. Deus é fiel. E dizer algo que Deus disse quando Ele não disse é responsabilidade do profeta. Abacuque temeu diante disso. Ele não entendeu nada, ele não compreendeu nada. Mas depois que Deus mostrou e falou com ele disse: Senhor, eu já entendi. Tá bom, Deus. É um crente na atualidade. Primeiro ele ora. Tem que orar mesmo. Viu? Não tem essa de que não tem que orar. Tem que ter vigília. Tem que buscar o Senhor. Tem que clamar ao Senhor. Nós erramos e pecamos porque não temos orado como convém, como deveríamos orar. O profeta orou. Deus não respondeu. A maioria desiste. Mas o profeta não. Então isso é exemplo para nós. Glória a Deus. Deus falou. O profeta não gostou do que Deus falou. O que ele fez? Vou orar de novo. Vou orar. Não estou concordando com a situação, meu Deus. Não pode ser. Eu estou pedindo justiça para o Senhor derrubar esse daí que está atrapalhando a obra do Senhor. E o Senhor vem e vai querer punir, derramar sangue, usando um povo que é pior do que esse povo está aqui.
profeta quase pirou. Mas aí ele foi ter um encontro com o Senhor, Deus falou com ele. Aí ele entendeu. Se você ver do versículo 5, do versículo 6, até o versículo 20 do capítulo 2, você vai ver que tem os pardiais aqui. Olha o versículo 6. Ai daquele, versículo 9. Ai daquele, versículo 12. Ai daquele, versículo 15. Ai daquele, 5:19. Ai daquele. O que Deus está dizendo para o profeta? Olha só a situação, preste atenção aqui. Tem gente que não acredita nisso, mas isso aqui é verdade. Deus disse assim: Abacuque, eu vou punir Israel. Só que eu vou levantar o pecador, os caldeus, os babilônios, nação ímpia, sangrenta, que destrói tudo. Se você ler depois, leia Abacuque na sua casa, por favor. Deus até explica para Abacuque. Ele diz assim: esse povo é tão terrível que as nações constroem muralhas enormes, mas esse povo chega e começa a amontoar a terra em volta da muralha, sobe a muralha e invade e destrói tudo, porque esse povo é terrível. Só que Deus diz para o profeta: mas eu vou tratar com esse povo também. Ai desse povo porque age impiamente. Ai desse povo porque derrama sangue. Ai desse povo porque destrói justo. Ai que Deus começa a falar: ai dos caldeus, 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 ai dos caldeus. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Glória a Deus. É isso que ele faz. Nossa, mas hoje Deus não faz. Então brinca com ele. Brinca com ele. Constrói sua muralha aí. Você vai ver se Deus não manda um encapetado ir lá te atormentar e te humilhar, para você lembrar que Ele é Senhor e que você tem que ser crente de verdade. Tem que não comemorar os 25 anos, os 38 anos nos pés do Senhor, orando, clamando, buscando, jejuando, se humilhando, quebrantando, rasgando a veste. Estou bonitinho assim, mas eu não gosto muito assim, estou assim, né? Terno, gravata. Todo mundo combinando, eu fico a descombinar. Vocês viram aí, né? Irmãos, brincadeira. Abençoa, Pai. Aí, depois que o profeta entendeu, capítulo 3, versículo 2. Agora eu vou perguntar para você: o que é mesmo que o Abacuque respondeu que ele ouviu do Senhor? Que Deus iria fazer justiça levantando um povo ímpio. E ele ouviu do Senhor que depois que o povo ímpio fizesse justiça no povo justo, Deus iria tratar o povo ímpio, porque não é assim que se faz. Ah, que coisa maluca é essa? Esse é o Deus que a gente serve. Ele tem poder, Ele faz a história, Ele faz acontecer do jeito que Ele quer. Tem crente que não crê, tem crente que acha que não é assim. Vai ficar achando porque é assim. E Deus não deve satisfação para ninguém. Porque tudo que a gente tem que compreender está aqui, ó, claro. Aí, irmãos, Abacuque então. Agora eu vou perguntar para vocês, presta atenção. Deus falou para Abacuque que tinha um grande plano, revelou qual era o plano, qual era a obra dele para fazer a justiça. Aí Abacuque disse: tenho ouvido ao Senhor as suas declarações. Vocês entenderam porque Abacuque está dizendo que eu estou alarmado? Senhor, não, Senhor, eu estou alarmado. Como pode, Senhor? O Senhor vai fazer isso mesmo? Vou, Abacuque. Ai, Senhor, meu Deus do céu, a turma vai aguentar. Mas eu vou fazer, Abacuque. Vocês não viram porque Abacuque tinha motivo para estar alarmado? Pelo que Deus ia fazer. Aí, Abacuque diz assim: aviva a tua obra, Senhor. Vamos pensar um pouquinho. Vocês acham que Abacuque disse: aviva a tua obra, Senhor? Ou vocês acham que Abacuque disse: Senhor, eu estou alarmado, então aviva a tua obra?